Olá pessoal, novamente Léo Paulino deseja a você um grande abraço, você que sempre está aí prestigiando os meus vídeos. Para quem não sabe ou para quem caiu de paraquedas por aqui, eu tenho um canal principal onde eu passo dicas, onde eu mostro o meu dia a dia, falo de diversos assuntos relacionados ao sistema de telecomunicação, o sistema no qual eu atuo como profissional. E esse canal aqui é meu canal secundário. Aqui eu falo de diversos outros tipos de assuntos. Bom, mas o assunto que eu vou falar hoje é polêmico. Se alguém se sentir ofendido com a verdade, entra na justiça e me processa. Mas eu digo para você, esse assunto aqui vai ser a última vez que eu falo sobre isso, porque está ficando muito saturado. Hoje eu vou falar sobre crítica, até aonde a crítica é construtiva. Dentro desse segmento, existem várias operadoras de TV, existem empresas fabricantes de antenas, receptores, aparelhos streams, entre outros. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Em meus vídeos passados, eu já deixei isso bem claro. Qualquer equipamento eletrônico, ele pode apresentar qualquer tipo de falha. E com as falhas, nascem as críticas. E com as críticas construtivas, nascem a possibilidade de correção por parte das empresas. Quando alguém faz uma crítica de boa fé, preste atenção, crítica de boa fé, ele está contribuindo para o aprimoramento do produto ou do serviço. Aqui na internet eu já vi diversas pessoas criticando operadoras de TV como a Sky, a Oi, a Claro, empresas como a Elsys, Century, Vivences, e na maioria das vezes isso é positivo. O problema é quando algumas críticas extrapolam o aceitável. Elas não buscam ajudar, o objetivo é desgastar, expor negativamente e insistentemente a imagem de uma empresa. E por que isso acontece? Por alguns motivos, entre eles até uns não bem definidos. Vou te dar um exemplo bem claro. Teve um produtor de conteúdos que, antes mesmo dele ter em suas mãos o aparelho VX Smart da Vivences, ele produziu um vídeo falando sobre os pós e contras. Para mim, seria uma opinião normal se não fosse por um detalhe que ele deixou escapar. Ele alegou que o dono da empresa Vivences recusou em enviar um equipamento para ele. Segundo ele, a empresa teria outras prioridades. Mas essa negativa, na minha análise, se tornou um ponto-chave motivacional para o que vem a seguir. Com o passar do tempo, essa mesma pessoa apareceu com o aparelho VX Smart. Vai vendo aonde isso vai parar. Ela então fez um vídeo dizendo que o equipamento VX Smart estava com defeito. Falou que estava insatisfeita, não queria mais o aparelho e queria o dinheiro de volta. Nesse vídeo houve um detalhe que é uma peça do quebra-cabeça de toda essa história. Juntando esse detalhe com um vídeo que ele fez recente, você vai ver aonde isso vai chegar. Mas no vídeo em questão que ele estava arrependido, que ele falou do defeito, ele então dramatizou. E agora, como eu vou ver televisão? Volto a dizer, guarde essa parte que é uma peça do quebra-cabeça. Ele então entrou em contato com a empresa Vivences. Pode ser que sim, seja verdade, porque na minha opinião isso faz parte da estratégia. Ao falar com o pessoal da Vivences, ele queria o dinheiro de volta, ele não queria a substituição do equipamento. Só um detalhe, se ele quisesse a substituição do equipamento, isso ia ser feito de forma imediata. O equipamento tem 2 anos de garantia. Continuando, foi informado para ele que não haveria a possibilidade dele rever o dinheiro de volta pela Vivences. Disseram para ele que ele tinha que entrar em contato com a loja que ele comprou. Na verdade, foi uma distribuidora, a AFC. Ele então fez esse contato com a AFC pedindo o dinheiro de volta. Mas deram 2 opções para ele. Ou ele pegaria o aparelho, ou ele teria crédito pela distribuidora para pegar o que ele bem quiser. E veja só, depois de um tempo, a pessoa que estava reclamando do produto, fazendo uma dramatização, que não queria a substituição do aparelho e queria simplesmente o dinheiro de volta, me aparece com o aparelho VX Smart elogiando o equipamento.
dizendo que o aparelho é excelente. Bom, o tempo passou e ele veio ao público fazer uma justificativa. Diz ele que naquela oportunidade ele comprou 3 aparelhos VX Smart. E o pressuposto é, se um equipamento estava com defeito, possivelmente os outros 2 estavam normais. E aí é que encaixa a peça do quebra-cabeça. Você lembra que eu disse que ele falou, está no vídeo dele, que ele não poderia ficar sem televisão? Aliás, ele disse o seguinte: como eu vou fazer para assistir televisão? Na minha opinião, a encenação de ficar sem assistir televisão é uma farsa. E isso não apenas anula a credibilidade da crítica inicial, mas revela uma declaração intencional de manipular e denegrir a imagem da Vivenzys. Na minha opinião, esse motivo aparentemente tem mais a ver com uma frustração pessoal do que com a qualidade do produto. Pense nisso, qual o objetivo real de uma crítica que se contradiz de forma tão flagrante? E aí que está o ponto principal de todo esse vídeo. Quando uma pessoa expõe esse tipo de contradição, quando a verdade dos fatos vem à tona, 2 coisas previstas acontecem. A primeira é que o opressor faz o papel de vítima, de repente aquele que estava criticando de forma infundada e maliciosa inverte o jogo e se coloca como atacado, injustiçado. A segunda consequência é que essa pessoa ou esse grupo se junta em uma ideologia conveniente que sempre recorre ao mesmo discurso. Então eles dizem: não podemos fazer críticas, eles querem nos censurar. Não podemos falar da empresa, é proibido. Essa é uma tática antiga e muito eficaz. Ao desviar o foco da discussão, ao invés de reconhecer a inconsistência das próprias ações ou da má-fé por trás dos seus atos, ou melhor, das críticas, eles tentam criar uma cortina de fumaça, alegando que estão sendo calados, que a liberdade de expressão está sendo cessada. Mas vamos ser claros, criticar a Vivenzys ou qualquer outra empresa é um direito. O que não pode é distorcer fatos, dramatizar situações inexistentes e propagar informações falsas com o intuito de prejudicar. Existe uma linha entre a crítica construtiva, a calúnia ou a difamação. Crítica é apontar falhas com base em experiências reais e com o objetivo de melhorar. Caluniar é inventar ou distorcer a realidade para atacar. E a censura que eles tanto alegam é, na verdade, a exigência de responsabilidade sobre o que diz e se faz pública. Quando alguém se contradiz de forma tão flagrante, como o exemplo que eu citei, não está sendo censurado por criticar, mas sim confrontado com a inconsistência e a falta de ética de suas próprias ações. Isso não é calar, é esclarecer e defender a verdade. E quem realmente se preocupa com a verdade e com a evolução dos produtos ou serviços sabe muito bem a diferença. Bom, agora eu vou falar de um outro caso, de um outro indivíduo que também se encaixa nesse mesmo cenário de críticas distorcidas. Esse indivíduo apareceu com um vídeo intitulado VX Smart Parte 1. No início do vídeo ele dispara o pior erro que a Vivenzys cometeu em sua vida, mencionando a suposta falta de um botão de reset no equipamento. Para sustentar a sua crítica, ele chega a usar como exemplo a seguir pela Vivenzys equipamentos como o InX Plus e o MXQ, que são box não legalizada. Vale frisar que eu não tenho nada contra quem usa esse tipo de equipamento, mas a comparação é descabível nesse contexto. Ele então enfatiza: essa box VX Smart é a pior coisa que a Vivenzys inventou. Aí eu pergunto a você, que é uma pessoa sensata, isso é a atitude de quem quer fazer uma crítica construtiva? De quem quer o bem da empresa? A resposta é não.
A forma com que esse indivíduo conduz o diálogo é absolutamente unilateral e irresponsável. Só para esclarecer para ele, indivíduo é uma pessoa única. Sou eu, é ele, é você do outro lado. Porque parece que ele entendeu isso como uma forma ofensiva. Mas com um tom autoritário, ele exige que a Vivências tem que fazer um botão de reset imediatamente. Ou então criar um programa ou um arquivo para fazer recover. E a coisa só piora. Mais adiante ele diz: a vontade que dá é de enfiar essa box na parede. Ele diz em destruir o equipamento, mas se contradiz imediatamente ao dizer que não faz isso em consideração e respeito pelo dono da empresa, que segundo ele, considera muito. Reflitam que tipo de respeito é esse que deseja destruir o produto de alguém ao qual ao mesmo tempo ele finge consideração. Para mim, na minha opinião, é uma hipocrisia evidente. Teve um trecho que ele chega a zombar do engenheiro da Vivências, questionando a escolaridade, e autoafirma dizendo que no canal dele, ele não passa a mão na cabeça de marca. Mas veja que irônico. Ele tem um vídeo no canal que sugere que a pessoa não quebre os seus receptores alternativos que estão travando, mas sim que tente uma solução como CS, código. Veja que contraste. Ele critica veementemente a Vivências por um problema que, segundo ele, exige uma ação drástica, mas aconselha cautela e solução para um equipamento alternativo com problema. Isso é inconsistência pura. Continuando, em um outro vídeo de parte 4, ele afirma de forma debochada: se a Vivências, ouviram os antenistas para fazer o VX Smart, ele está totalmente errado. Nesse mesmo vídeo, ele começa a fazer a leitura de alguns comentários que fizeram lá no canal dele. Inclusive, tem um ao meu respeito. Ele faz a leitura, não completa, mas diz que não tem nada contra mim. Mas o comentário tá lá, ele também não apaga. Diferente dele, no meu canal já fizeram comentários a respeito dele. Comentários maliciosos. Mas na oportunidade, eu não aprovei para não criar um mal-estar. Mas continuando, ele reitera que, na verdade, vai acabar metendo o martelo no equipamento, mas que só não faz isso em respeito ao dono da empresa. Novamente, essa consideração vazia. Bom, aí o resto, ele diz que não quer um outro aparelho, quer manter aquele aparelho e quer que a solução seja implantada naquele aparelho. Ele diz que não quer que o aparelho seja consertado, levado por uma bancada, enfim. Ele quer uma forma para ele mesmo resolver a situação. Aí é onde que eu quero chegar. Tem umas pessoas que falam umas coisas que não têm lógica. E se a empresa fosse colocar um botão de reset em um segundo lote? O que ele faria? Bom, e para completar a sequência de vídeo, ele ainda permite ofensas a colaboradores da Vivências, chamando-os de puxa-saco. E agora é o ponto de atenção. No último episódio, que seria a parte 5, ele finalmente apresenta, entre aspas, a solução. Na minha opinião, se ele realmente quisesse fazer uma crítica construtiva, mesmo não recorrendo pelos caminhos legais, como solicitar garantia, bastasse ele ter feito um único vídeo mostrando o defeito e a solução. Mas na minha opinião, o que ele quis, na verdade, é estender ao máximo a exposição de uma narrativa negativa contra um produto de uma empresa. A lógica é simples. Quanto maior a exposição negativa, mais visualizações, engajamentos ou maior o efeito do desgaste que a narrativa vai fazer. Mas se você acha que isso é pouco, o mais intrigante é o último vídeo dessa saga. Ele aparece com áudio que, segundo ele, é do cliente que estava de posse do aparelho, no qual deu defeito, que para mim, na minha opinião, é suspeito esse áudio, mas essa é a minha opinião, não é isso que eles falam? E de repente, ele faz uma propaganda do servidor CS no qual ele vende. Nada contra ele vender o servidor, nada contra quem usa. Mas aí é a minha opinião novamente. Será que todo esse barulho
foi justamente para destacar o produto que ele vende? E para justificar toda essa sequência de vídeos, ele disse o seguinte, que o vídeo era para dar uma resposta para um inscrito. Mas, sinceramente, a forma como tudo se desenrolou sugere um propósito bem diferente para mim. E para finalizar, eu deixo uma pergunta que vai ficar no ar para você pensar, ou quem sabe, até mesmo agir. Até quando nós vamos engolir esse tipo de conteúdo disfarçado de crítica honesta? O cenário digital está infestado de especialistas que manipulam a verdade, criam crises aonde não existe e lucram com a desinformação. Eles gritam censura quando são confrontados com as suas próprias hipocrisias, enquanto buscam por cliques, visualizações, ou talvez dinheiro, ou talvez algo a mais. A verdadeira censura não é quando a gente mostra quem está mentindo. A censura de verdade é quando alguém grita tão alto que a verdade não consegue ser ouvida. Tudo por causa de bobagens que só quer chamar a atenção de gente que só pensa no próprio bolso. Quando a hipocrisia e a contradição são finalmente confrontadas, a arma predileta de alguns é sempre a mesma: dizer que vai levar para a justiça numa tentativa desesperada de compensar pela desonestidade que foi revelada. E assim estou aguardando mais um processo e estou aguardando a sua visita aqui em Belo Horizonte.